E aí, galerinha, vamos fazer a nossa revisão. Respirar fundo, que a gente vai rever os principais pontos para você ter sucesso lá na sua atividade. Então, vamos lá para a revisão da nossa aula de número 7. A gente está falando sobre as regras gerais, né, galerinha? Nós estamos na terceira parte. Isso porque na primeira parte nós falamos sobre os alcanos. Então, a gente aprendeu a nomenclatura deles, porque são hidrocarbonetos de cadeia saturada. Daí, na segunda parte, a gente falou sobre os alcenos e alcinos, que são os hidrocarbonetos de cadeias insaturadas. E aqui, nesses dois, as insaturações elas são diferentes, porque nos alcenos são ligações duplas e nos alcinos são ligações triplas, né? Tranquilo? E aí, na aula de hoje, a gente viu os alcadienos, que são aquelas estruturas de hidrocarbonetos que apresentam duas ligações duplas. E aí, eles são conhecidos como dienos. Nesse ponto, na nomenclatura, faz-se necessário, após o prefixo, a adição da vogal A, né? Então, ficaria o quê? Propa, buta, penta, hexa, hepta. Coloco os números dos carbonos aonde estão essas ligações duplas, depois venho com o infixo dien e a terminação O. Como esse exemplo aqui, onde a gente tem uma cadeia com 5 átomos de carbono, então o prefixo, em vez de ficar só pente, vai ficar penta. E aí eu identifico aonde estão as ligações duplas, carbono 2 e 1, então coloca com o carbono 1. Entre 2 e 3 vai ser o carbono 2. E aí fica penta 1,2 dieno. Os cicloalcanos vão ser aqueles hidrocarbonetos de cadeia fechada que apresentam somente ligações do tipo simples. O que eu vou precisar? Colocar a palavra ciclo antes do nome, né, lá junto com o nome, daí o resto mantém igualzinho que a gente aprendeu lá nos alcanos. Prefixo para a quantidade de carbono, o infixo, que para eles é o an, e a terminação o. E aí continua, ciclo propano, ciclo butano, ciclo pentano, ciclo octano, e assim sucessivamente. Já nos ciclos alceno, nós temos as situações aonde eu vou fazer o mesmo esqueminha, né? Vou colocar lá a palavra ciclo, vou identificar onde está a minha ligação dupla e usar os infixos e sufixos para cada um deles. Só que quando a gente tiver ramificação ou mais de uma ligação dupla, eu sempre vou numerar para identificar onde estão as nossas ligações duplas ou ramificações. Se forem duas duplas, aí eu vou colocar o dien, né, galerinha? Vai ficar lá o dien, como a gente viu na nossa aula. E os aromáticos, a gente viu que a gente pode dar dois tipos de nome, né? Pela posição, aonde a gente vai enumera cada uma das posições do grupo substituintes, coloca lá o nome desses grupos, etil, metil, e a terminação benzeno. Ou ainda, colocamos pelo orto, meta, para, e depois o nome dos grupos substituintes e a terminação benzeno. No mais, galerinha, vá lá fazer a sua atividade de sala, eu vou ficar aguardando aqui e a gente vai fazer essa correção juntos. Até mais! Eita, vocês observaram que agora a gente entrou quase que numa anatomia dos compostos orgânicos? Além de você identificar se é um alcano, um alceno, um alcino, se é um ciclano, um cicleno, se é um alcadieno, você também tem que começar a ter o hábito de analisar a estrutura de um todo desse composto. Saber se tem carbono primário, saber se tem carbono secundário, quais os tipos de ligações que existem entre esses átomos, para depois dizer, agora sim, eu sei tudo sobre orgânica, não é assim?
Então, nessa atividade, a gente fez um pouco de revisão do que a gente já viu nas primeiras aulas, porque a gente não vai deixar de trabalhar com a classificação dos carbonos, classificação das cadeias. Nós não vamos deixar de trabalhar com essas nomenclaturas. A gente vai fazer o quê? É como dizem, a matéria, ela nunca é destruída, ela é o quê? Acumulada. A gente vai começar a ir agregando para agregar mais ainda o conhecimento de vocês. Então, nessa primeira questão que a gente vai fazer junto, nós buscamos algumas dessas partes dos conteúdos já trabalhados. Se você ficou com dúvida, não tem problema. A gente vai resolver agora. Vamos lá? Então, aqui, ó, na questão 1, ele diz o seguinte: na estrutura do penta 1,3-dieno, o número de carbonos insaturados é... E aí a gente remete às nossas primeiras aulas. Por quê? Não sei. Bom, bonito, né? Não deveria dizer não sei. Deveria dizer sei, professora, porque a insaturação é quando existem ligações duplas, triplas na nossa cadeia. E é isso que a questão está trabalhando. Só que ele não deu a estrutura, ele deu apenas o nome. E lá no nome a gente tem lá 1,3-dieno. Ele está dizendo que é uma cadeia carbônica que apresenta quantas insaturações, galera? 2, né? 2 insaturações, 2 ligações duplas, por isso que ele é um dieno. E ele está perguntando quantos átomos de carbono estão participando, ou seja, são insaturados. E aí você vai pensar, bom, são 2 ligações duplas, são 2 átomos de carbono insaturados. Acertei, né? Não. Não é isso não. Vamos lá para a gente responder junto e você conseguir captar a mensagem do porquê não são 2 átomos de carbono insaturados. Você primeiro tem que visualizar que ele está falando de uma estrutura que tem 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No nosso primeiro carbono, eu vou colocar aqui, ó, nós temos uma ligação dupla. Então, aqui ele só vai ter 2 hidrogênios e esse cara aqui só vai ter 1. E lá no nosso terceiro carbono, entre o terceiro e o quarto, que vai ser aqui, ó, nós vamos ter também... Opa, coloquei no lugar errado. Nós vamos ter outra ligação dupla. Coloquei entre o... Vamos aqui, ó, terceiro e o quarto. Outra ligação dupla. E ele vai ter quantas ligações com hidrogênio? Somente uma. Esse aqui também, uma. E aí, CH2. Certo? Esse é o nosso cara. Olha, não se assuste. Esse hidrogênio aqui, representado aqui, ele pode estar aqui, ó, sem problema nenhum. É só porque não deu espaço e aí eu preferi fazer para fora. Não tem problema, tá? É a mesma coisa. O que você vai observar? Ele quer saber quantos carbonos insaturados tem. Quantos carbonos tem com ligação dupla. E aí você vai olhar, ó. Já no primeiro momento eu tenho o carbono 1 e 2. Observe que a ligação dupla está entre os 2 átomos de carbono. E no segundo momento eu tenho o carbono 3 e 4. Então a minha ligação dupla está aqui, ó, entre eles 2 também. Então vai dar um total de quantos carbonos insaturados? 4 carbonos insaturados, galerinha. 4 carbonos, não é 2, não é 3, não é 1, não é 5, é 4 carbonos insaturados. Isso porque a insaturação, ela está ocorrendo entre os 2 átomos de carbono simultaneamente. Lá no carbono 1 e 2 e no carbono 3 e 4. Por mais que a gente coloque aqui só um número de cada dupla de carbono que está participando da ligação, dentro da estrutura ela está acontecendo entre 4 átomos de carbono. Então, todos os átomos que fazem parte da dupla ligação ou da tripla ligação, eles são insaturados. Então, aqui o carbono 4 é insaturado, o carbono 3, o carbono 2 e o carbono 1 também são insaturados, dando um total de 4 carbonos insaturados na nossa estrutura. Beleza? Essa daí vocês não vão errar nunca mais. Questão de número 2.
As bolinhas de naftalina são produtos muito utilizados em armários no combate às traças. Elas diminuem de tamanho com o passar do tempo, por causa do fenômeno de sublimação. Vocês sabem o que é sublimação, né, terceiro ano? Passagem direta do estado sólido para o estado gasoso ou estado vapor. Assinale a alternativa que corresponde ao constituinte químico da naftalina e a série orgânica a qual ele pertence, respectivamente. Ele quer que você diga qual é o nome do componente que forma a naftalina e qual é a função orgânica que ele pertence. Por exemplo, letra A, ele diz que a naftalina ele é constituído por naftaleno e o naftaleno ele é um cicleno. O que é um cicleno? Não lembra mais? Trate de lembrar. Cicleno é os alcenos de cadeia fechada. O naftaleno, lembra lá que a gente viu ele? Aonde que a gente viu ele na nossa aula? Puxa aí na memória. Nos aromáticos, não foi? Os aromáticos, eles são ciclenos? Aí você pensa, professora, são. Eu vi lá que os aromáticos têm ligação dupla. Não, eles não são ciclenos, eles não são classificados como alcenos, eles são classificados como hidrocarbonetos aromáticos. Então, o naftaleno, na letra B, fala que ele é um hidrocarboneto aromático. Para mim, ó, certíssimo. Ele é um tolueno. O que é o tolueno? A gente viu que é quando a gente tem dois anéis aromáticos juntos. E aí ele só fala que ele seria um hidrocarboneto. O fenantreno, que seria um alceno, segundo a afirmativa D. E o naftol, que seria um fenol. O fenol, ele é quando eu tenho o benzeno e ao benzeno eu tenho o grupo hidroxila ligado, igualzinho como eram lá nos álcools, lembram? Então, a nossa alternativa correta para essa questão, que foi uma questão mais de interpretação, não teve que fazer nomenclatura, ou você poderia simplesmente ter pego os slides anteriores da aula e observar que lá dentro dos aromáticos nós falamos do naftaleno e aí você já matava que a resposta correta era a letra B. Aonde, ó, a naftalina ela apresenta como constituinte químico o naftaleno, que possui uma estrutura composta por dois núcleos aromáticos. Então, isso aqui, ó, galera, essas ligações não estão caracterizando nenhum alceno, não, viu? Eles são ditos como aromáticos. É um grupo funcional dos hidrocarbonetos. Tranquilo? E a última questão, quem será que acertou? Na questão de número 3, no Se Liga no Enem, eu trouxe uma questão que ela é bem legal, ela também é uma questão, galerinha, de interpretação do texto e, principalmente, calma e observação. Ela não requer aquele pensamento exaustivo, cansativo, que você vai ficar, meu Deus, qual é a alternativa correta, que eu não sei para onde é que eu vou, o que é isso? Não. É você ler a questão, o enunciado com calma, que vai te dar informações, e aí você vai observar entre essas belezuras. Olha que coisa mais linda. Qual deles se enquadra no que o enunciado falou? Então vamos lá para a gente ler junto e você observar que não tem muito mistério nessa questão, não. Vamos lá? Então aqui, ó. Primeiro ele começa. Um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem, olha só, para tudo, presta atenção agora, cadeia poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. Não é um carbono que está morrendo não, galera, é um carbono terminal, um carbono no final da cadeia. O catálogo dos óleos essenciais apresenta, para a escolha da essência, essas estruturas químicas. E aí lá no catálogo, ele tem 5 estruturas para ele escolher. Ele vai escolher qual delas? Essa é a questão. Ó, qual substância o empresário deverá utilizar? Aqui a gente bota, né? Ai, tão bonito, né? Mas qual que ele escolheu?
Primeiro ponto, ele deu no enunciado os critérios, galera, os critérios que ele precisa para poder escolher o óleo essencial dele. Qual? Que tenha que ser uma cadeia poliinsaturada. O que o poli quer dizer neste contexto? Que só tem uma insaturação? Não, né? Poli, normalmente, nas nomenclaturas de química, física, biologia, ele refere-se a mais de um. Então, se eu falo cadeia poliinsaturada, eu estou falando de uma cadeia que tem mais de uma insaturação. Voltando lá no enunciado, o que mais que ele deu para a gente como referência para ajudar a escolher esse óleo essencial? Vamos lá olhar? Lá no enunciado, ele diz aqui em cima, ó, além de ser uma cadeia poliinsaturada, ele diz que tem um quê? Hidroxila em carbono terminal. E como falei, esse carbono terminal não é um carbono que está morrendo. É um carbono que fica no final da cadeia. E aí, vamos lá. Poliinsaturada. Quais dessas cadeias não podem ser, e de hipótese alguma, de maneira never, nunca, jamais, a nossa cadeia para essa essência de rosa? De cara eu já tenho uma aqui, ó. A 3. De cara você já chuta ela fora da tua alternativa, manda ela passear. Primeiro porque ela não apresenta nenhuma insaturação. Nenhuma, não tem nenhuma ligação dupla. Então ela nunca vai poder ser a escolha desse microempresário, a menos que ele não saiba o que ele está fazendo. Qual outra também não vai de jeito nenhum usando a insaturação como um critério? Ele fala poliinsaturada. Então, eu estou falando de uma estrutura que tem mais de uma ligação dupla. E na estrutura 2, a gente tem quantas ligações duplas? Só uma. Então, a 2, ó, também podemos tirar fora. Oh, já melhorou, né? Eu tinha 5, não sabia qual escolher, agora só tenho 3. O que eu vou usar agora? Vou continuar com os meus critérios. Eu tenho agora a estrutura 1, a 4 e a 5. O que a gente pode fazer para facilitar essa escolha? Vamos continuar no critério poliinsaturada e com hidroxila de carbono terminal. Então, vamos lá. Aqui, nessa estrutura 4, nós temos uma hidroxila de carbono terminal? Não, porque a nossa hidroxila está ligada direto ao nosso anel benzênico. 4 também dá fora. Ó, já diminuiu, melhorou, não melhorou? Já estamos entre 2 estruturas apenas. E aí a gente olha na estrutura de número 5 e vamos observar como que ela está ali sendo rematada. Ó, ele diz que ele quer uma hidroxila de carbono terminal. O que é hidroxila? É o OH, certo? Nessa estrutura aqui, o que eu tenho? Eu tenho o carbono ligado ao hidrogênio, ligado ao oxigênio. Deixa eu apagar aqui que ficou muito esquisito. Nós não temos uma hidroxila de carbono terminal aqui, mas ela é poliinsaturada. E já aqui, ó, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos, onde a gente tem 1, 2 insaturações e ó, a hidroxila lá no último carbono. Então, a nossa estrutura de número 1, ela vai ser a estrutura que vai ser escolhida para a nossa essência de rosa, porque ela é uma estrutura poliinsaturada e que apresenta a hidroxila lá no carbono terminal. Olha só as insaturações que nós temos e a hidroxila de carbono terminal. Por isso que, neste caso, a nossa estrutura aqui de número 1 é a escolhida pelo nosso microempresário. Acabou, né? Todo mundo sobreviveu? Que bom! E aí a gente vai ficando por aqui, mais uma aula encerrada com muito sucesso. Espero que vocês tenham gostado, já vão revisando o material, não percam tempo. E a gente tem mais nomenclaturas para aprender nas próximas aulas, então fique ligadinho conosco.